Pessoal, vamos lá? Vou fazer hoje um revisional com vocês de lançamento horizontal e lançamento de projétil, tá? Lançamento oblíquo, em que a gente vai discutir tudo que a gente trabalhou no nosso capítulo com relação à trajetória parabólica, tá? Que é o conteúdo que vai ser cobrado na prova de vocês amanhã, né? A prova online do Invictus, tá joia? Então vamos lá. Primeiro eu vou começar com o lançamento horizontal, que ele é mais tranquilo, né? Só a metade do movimento. Então dá pra gente discutir bem rapidinho aqui, tá? Primeira coisa, gente, é lembrar os conceitos básicos que a gente aprendeu, né? Se é horizontal, né? Horizontal significa a nossa direção X, né? Eixo X, deitadinho, né? Vertical significa eixo Y, quando a gente tem um deslocamento de pé, né? E oblíquo significa um lançamento que ele vai estar formando um ângulo qualquer com a horizontal, tá? Então, o oblíquo inclinadinho, horizontal deitadinho e vertical de pé, né? O lançamento horizontal, quando a gente trabalha ele, não é pensando no lançamento no solo, tá? O lançamento horizontal é sempre você pensando o objeto a uma certa altura do solo, né? E vai ser lançado com uma velocidade na horizontal, né? Então, se vocês lançam um objeto a uma certa altura do solo, esse objeto não vai permanecer em linha reta, porque a gente tem a ação da gravidade. Então, qual é a trajetória desse objeto? Ele tem uma trajetória parabólica. Então, o que a gente já aprendeu? Toda vez que o móvel tem uma trajetória parabólica, isso quer dizer que ele tem dois deslocamentos, tá? Se ele está tendo dois deslocamentos, necessariamente tem que estar havendo ali duas velocidades atuando sobre aquele corpo, tá? Então, para que eu tenha dois deslocamentos, necessariamente eu tenho que ter duas velocidades. Quais são os dois deslocamentos? Todo mundo concorda comigo que esse corpo ele vai começar a cair nessa trajetória parabólica e vai começar a cair, tá? Então, ele vai ter um deslocamento vertical, porque ele estava lá em cima e vai chegar no solo, tá? Só que ele também vai ter um deslocamento horizontal, porque ele estava nessa posição e ele vai chegar lá na frente. Então, além de ir para frente, ele vai para baixo, ou seja, dois deslocamentos, para frente e para baixo. Portanto, duas velocidades, uma velocidade para frente, uma velocidade para baixo, né? A velocidade para frente é a velocidade que a gente chama de x, porque ela está na horizontal. Então, aqui, à medida que o corpo está caindo, ele não só cai, ele cai e vai para frente. Então, como ele cai e vai para frente, ele vai ter uma velocidade que mantém ele indo para frente, que é exatamente a velocidade que a gente lançou, por isso lançamento horizontal. Você joga com uma velocidade na direção horizontal, na direção X, tá? Lembrando que essa velocidade, que é a velocidade de X na horizontal, ela é sempre, gente, constante quando a gente está desprezando resistência do ar, vento, atrito, tá? Então, no nosso caso, nós estamos desprezando, então a velocidade de x ela é sempre constante. Então, se você lançou com 20, ele vai chegar lá embaixo com a velocidade para frente, que vai ser 20, até cessar totalmente o movimento e perder a energia, tá? Agora, a velocidade de y, que é a velocidade que ele vai para baixo, né, que vai fazer ele cair, essa depende da gravidade. Ele só está caindo porque a gravidade está puxando para baixo. E a aceleração da gravidade, gente, ela é vertical para baixo, tá? Então, lá em cima, enquanto ele está na minha mão, enquanto ele não começou a cair, a velocidade de y é zero. Você só tem a velocidade do lançamento. Assim que ele sai da sua mão, começa a apresentar uma velocidade na direção y. Por que começa a apresentar essa velocidade? Porque ele começa a cair. Se ele começa a cair, tem que ter uma velocidade para baixo.
E essa velocidade que a gente chama de VY, ela é variável, ela muda o tempo todo. Por que ela muda o tempo todo? Porque ela está sob a ação da gravidade. Então, ela vai aumentando na descida, porque a gravidade está puxando esse corpo para baixo. Então, o que eu tenho que saber de cara em termos teóricos? O que é um lançamento horizontal? Você vai ter um objeto a uma certa altura do solo e vai lançar ele com uma velocidade na direção X. Essa velocidade é constante à medida que ele está caindo, né? E assim que ele sai da minha mão, começa a atuar também uma velocidade que eu chamo de Y, que é a velocidade que está fazendo ele cair, e ela vai aumentando à medida que ele cai. Então, a de X fica constante, a de Y aumenta. Por que a de Y aumenta? Por causa da gravidade. Por que a de X fica constante? Porque não tem força atuando na horizontal, não tem nada que puxando ele para frente ou segurando ele para trás. A gravidade puxa a gente para baixo e não para frente, tá? Então, a gente tem dois deslocamentos, portanto, duas velocidades. Uma na direção X, uma na direção Y. Tá? Então, gente, as velocidades a gente adota pelo eixo mesmo, horizontal X, vertical Y. Agora, com relação aos deslocamentos, tá? O deslocamento vertical, a gente representa como sendo H, que é a altura. Então, é o deslocamento da queda, né? Ele caiu de qual altura? Saiu de qual altura, chegou no solo. Então, qual foi o deslocamento vertical? É exatamente a altura. O deslocamento na horizontal, a gente normalmente adota como sendo X, tá? E a gente chama de alcance. Então, alcance é essa distância que ele foi para frente. A altura é a vertical, tá? Então, deslocamento vertical, altura, o X, o alcance, tá? Então, quando eu for usar o X, eu vou usar a velocidade de X. Quando eu vou trabalhar com a altura, eu estou trabalhando com a velocidade de Y, eu estou trabalhando com a gravidade, tá bom? Agora, vamos relembrar as fórmulas básicas do lançamento horizontal. Então, vocês têm isso aqui, um corpo está a uma certa altura do solo, né? Ele vai ser lançado com uma velocidade, sempre a velocidade de lançamento no lançamento horizontal. Presta atenção que estamos falando só do horizontal, tá? É exatamente a Vx. Ele vai ter uma trajetória parabólica. Quando a trajetória é parabólica, nós já sabemos que tem Vx e Vy, tá? Então, trajetória parabólica significa duas velocidades. Uma Vx que é constante e uma Vy que vai aumentando à medida que o corpo vai caindo devido à ação da gravidade, tá? Então, quais são as fórmulas que eu vou trabalhar no lançamento horizontal? Fórmulas básicas aqui para vocês. Primeira, a nossa dica. H igual a 5t ao quadrado, tá? Então, essa ajuda muito aí para a gente trabalhar. Então, se eu tiver o tempo, eu acho a altura. Se eu tiver a altura, eu acho o tempo, tá? Esse tempo aqui, gente, é exatamente o tempo de queda, né? Quanto tempo a bolinha vai levar, né, para sair lá de cima e chegar lá no solo, tá? Então, esse tempo é exatamente o tempo de queda. E essa é a altura da queda dele, a altura que ele caiu, tá bom? Então, a altura sempre relacionado com tempo, não esqueçam disso, tá? Mesma altura, mesmo tempo. Depois eu vou colocar uns exemplos para vocês. E a outra fórmula que a gente vai trabalhar é a do alcance. Como que eu vou calcular o alcance? Eu vou pegar a velocidade de x, que é de lançamento, e multiplicar exatamente pelo tempo de queda, tá? Então, x é o alcance, velocidade x é a que lançou, e o tempo é exatamente o tempo que levou para cair. Então, no lançamento horizontal, as fórmulas básicas são essas duas. Com a altura eu acho o tempo, com o tempo eu acho a altura.
tá? Com a velocidade x e com o tempo, eu acho o alcance, tá? Então, são as duas que a gente vai trabalhar, basicamente são as duas, tá? Agora, vamos analisar algumas curiosidades, algumas coisinhas que podem, de repente, chamar a atenção de vocês no exercício aí, nos exercícios teóricos, tá? Então, fiquem atentos. Se eu falar assim para vocês, eu tenho um objeto que ele vai cair de uma altura h, finge lá, 20 metros, tá? E eu lanço ele com uma velocidade de 2 metros por segundo. Eu tenho um outro objeto aqui que ele vai cair da mesma altura, 20 metros. E eu vou lançar ele com uma velocidade de 5 metros por segundo. O que os dois têm de diferente? A velocidade de lançamento. Porém, os dois estão caindo de uma mesma altura, tá? Aí eu viro e falo assim para vocês. Qual que vai ser a trajetória dos dois? Uma parábola, né? Porque está sendo lançado de uma certa altura na horizontal. Então, é uma parábola, tá? O tempo para os dois chegarem no solo é igual ou diferente? Nesse exemplo, vou chamar isso de corpo A e isso de corpo B. O tempo para o A chegar no solo é igual ao tempo para o B chegar no solo. Renata, por que os tempos são iguais se as velocidades são diferentes? Porque a velocidade da direção x, ela não interfere no tempo de queda, ela interfere no alcance, tá? Tempo de queda vai interferir a altura. Todos os dois estão caindo de uma mesma altura. Se eles caem de uma mesma altura, eles chegam no solo com o mesmo tempo. Não esqueçam disso. Maior altura, maior tempo. Igual altura, igual tempo. Tá? Renata, mas e as velocidades? Um é lançado a 2, um é lançado a 5. Beleza. Esse vai ter uma trajetória com alcance x, que eu vou chamar de xa, do corpo A. Esse vai ter uma trajetória. Com certeza, o que eu sei? O alcance do B é maior que o do A. Por que é maior? Porque a velocidade de x é maior. Então, tá lá, os dois caem da mesma altura, gastam o mesmo tempo. Quem tiver maior velocidade de lançamento tem maior alcance. Tá bom? Então, eu conseguiria nesse exercício, Renata, calcular o alcance e o tempo de queda? Conseguiria. Se eu pegar aqui o primeiro, como que eu ia achar o tempo de queda do primeiro? H igual a 5t ao quadrado. Qual é a altura? 20. 20 igual a 5t ao quadrado. 20 passa para lá dividindo, vai dar 4. T ao quadrado igual a 4, raiz de 4, 2. Se esse leva 2 segundos para chegar lá embaixo, esse também leva 2 segundos, porque a altura é idêntica, tá? Agora, o alcance do A e o alcance do B vai ser igual? Não, porque a velocidade de lançamento é diferente. Como que eu calculo o alcance? Pego a velocidade de x vezes o tempo. Então, qual que vai ser o alcance do A? 2, que é a velocidade de x de lançamento horizontal, vezes o tempo, que é 2. Então, o alcance dele é 4 metros, né? Qual que vai ser o alcance do B? 5, que é a velocidade, vezes o tempo, que é 2. Então, 10 metros. Então, olha lá, provando para vocês. Mesma altura, mesmo tempo, tá? Velocidade de x interfere no alcance. Quem tiver maior velocidade de lançamento, automaticamente terá maior alcance. Fechou? Ok? Então, aqui a gente trabalha o horizontal, faz um geral do horizontal. Agora eu vou fazer com vocês um geral do lançamento oblíquo. Normalmente é esse que gera mais dúvida, né? Porque o lançamento oblíquo a gente mexe com ângulo e é um movimento completo, então normalmente ele dá um pouco mais de trabalho, mas o raciocínio é o mesmo. O que é o lançamento oblíquo? Você não vai lançar nem na horizontal e nem na vertical. Você vai lançar inclinado, como se eu estivesse pegando essa caneta e jogando ela assim, inclinada. Então não é nem para cima e nem para frente, é inclinado, tá? Isso é o que eu chamo de lançamento oblíquo. Então imagina que eu vou pegar um objeto aqui e vou lançar ele assim, com uma velocidade assim. Isso é oblíquo, tá vendo? Não é nem vertical
e nem horizontal. Qual que vai ser o movimento de um objeto que for lançado de forma oblíqua? Vai ser também uma trajetória parabólica. Porém, não é igual ao outro, que só desce. Ele vai subir até uma certa altura e depois ele vai descer, tá? Se tem trajetória parabólica de subida e de descida, gente, tem 2 deslocamentos, tem 2 velocidades, tá? Quais são os deslocamentos? Ele vai subir até uma altura, né? E ele vai sair daqui e vai chegar lá na frente. Então, ele tem o alcance, que é o deslocamento da horizontal, e ele tem a altura, que é o deslocamento da vertical. Então, além de ir para frente, ele sobe e desce.